Paz seja convosco. Paz seja convosco. Paz seja na sua casa, que está assistindo essa transmissão. Privilégio estar aqui com vocês. Antes de começar, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Talvez vocês possam responder. Você lembra que você almoçou na terça-feira passada? Não? Você lembra que você almoçou na terça-feira passada? Lembra? Foi algo especial. Oh! E o que você almoçou na quarta-feira, você lembra? Na quarta? Alguém? E hoje? Hoje vocês lembram? Hoje eu lembro também, não só porque foi próximo, mas porque foi uma comida diferente. E no Natal? Você lembra o que você comeu no Natal? Lembra, né? Faz mais tempo do que terça-feira passada, mas você lembra o que você comeu no Natal. Para a gente começar então, eu quero ler com vocês a palavra que está em Êxodo 16, a partir do verso 11. Êxodo 16, 11, do 11 ao 15. Diz assim a palavra de Deus, Êxodo 16, do 11 ao 15. E o Senhor disse a Moisés: tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel. Diga-lhes: o crepúsculo da tarde vocês comerão carne, e pela manhã vocês comerão pão à vontade, e saberão que eu sou o Senhor seu Deus. À tarde apareceram cordonizes e cobriram o arraial. Pela manhã havia orvalho ao redor do arraial. E quando o orvalho que havia caído se evaporou, na superfície do deserto restavam umas coisas finas e semelhantes a escamas, fina como a geada sobre a terra. Quando os filhos de Israel viram aquilo, perguntaram uns aos outros: o que é isso? Pois não sabiam o que era. Moisés respondeu: isso é o pão que o Senhor Deus dá a vocês para comerem. Isso é o pão que o Senhor Deus deu ao povo que estava no deserto. Vamos fazer uma oração. Senhor nosso Pai, nós colocamos na Tua presença, primeiramente agradecendo pela Tua palavra e agradecendo pelo Teu sustento, Pai. Me coloco diante de Ti, pedindo que o Senhor esteja me usando, que o Senhor esteja falando apenas aquilo que é da Tua vontade, que a Tua palavra toque aos nossos corações e que nós possamos ser transformados por aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. É assim que eu oro, pedindo e agradecendo em nome de Jesus. Amém. Amém. Para a gente entender um pouquinho o que está acontecendo aqui em Êxodo, o povo de Deus sai do Egito. E aí eles começam a ter fome. Começam a não ter comida suficiente para todo mundo. No meio do deserto, não dava para caçar, a comida acabou. E aí o povo começa a reclamar com Moisés. E eles dizem claramente: olha, seria melhor a gente estar lá no Egito, que a gente era escravo, e morrer comendo carne, do que a gente estar aqui passando fome. E aí Deus chega até Moisés e fala: olha, eu estou ouvindo a murmuração do povo. Então diga ao povo que eu vou enviar o pão. E o que é esse pão? Alguém aqui sabe o nome que a gente dá para ele? Maná. Esse é o maná que Deus enviava para o povo. Então, milagrosamente, durante a noite vinha ali, e logo que eles acordavam tinha o maná. E aí eles, até na sexta-feira, eles tinham que fazer o quê? Pegar o dobro, porque no sábado eles não faziam nada. Então esse era o sustento, isso que que nutria o povo naquela época. Então o maná era o sustento diário daquele povo que estava no deserto. E eu não sei vocês, quando eu leio sobre o maná, eu não fico pensando em algo que era muito saboroso.
Não tenho a impressão de que era algo saboroso, mas é algo particular meu. E aí eu queria olhar no rosto de vocês se vocês acham que o maná era algo extremamente saboroso, porque para mim não parece ser. Para mim, quando eu leio sobre o maná, parece apenas que era algo que nutria e pronto, passou os nutrientes, me sustentou. Essa é a impressão que eu tenho. Eu e minha esposa, a gente estava lendo um livro e a autora falava sobre refeições, e eu não achei nenhum termo melhor, mas ela usava exatamente esse termo, refeições esquecíveis. Refeições que são as que eu pedi para vocês lembrarem da terça, da quarta, a refeição de quinta, de sexta. Você não lembra o que você comeu, mas o que você comeu te sustentou e fez você estar aqui hoje. Agora, quando a gente pensa numa refeição especial, num dia especial, num dia com os amigos, num Natal, numa Páscoa com as famílias, num almoço do pessoal da igreja que a gente faz num dia especial, aí a gente lembra das comidas, lembra daquela experiência de provar coisas diferentes. Eu, por exemplo, quando chega o Natal, eu fico louco pelo tender. Gosto muito de tender. E aí a família da minha esposa, por exemplo, eles gostavam de fazer um tender para comer antes da ceia, cortar assim em pedacinhos e ir comendo um pouquinho, e também para comer na ceia. Então, para mim, uma maravilha. Minha família não tinha costume de fazer isso. E aí eu lembro do tender. Eu lembro de coisas especiais que eu comi, mas a maioria das refeições a gente não se lembra. Já parou para pensar nisso? E aí a autora falava sobre essas milhões de refeições que trouxeram você até aqui hoje. Essas refeições esquecíveis, que te sustentaram e fizeram você estar aqui, sentado, estar aí na sua casa, ouvindo a essa pregação. E aí tem similaridade com o maná. O maná era algo que ia ao povo apenas para sustentar. Não era algo especial. Era para sustentar. E o maná também nos faz lembrar da oração do Pai Nosso. E aí foi por isso que eu coloquei o título da pregação: O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Já pararam para refletir todos os passos da oração do Pai Nosso? Esse passo em específico, Jesus ensina: olha, peça a Deus, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Jesus está ensinando que a gente peça a Deus o sustento de cada dia, o principal de cada dia, aquilo que vai nos nutrir. Não nos deixe faltar o pão nosso de cada dia. E o pão nosso de cada dia, então, é essa expressão usada por Jesus: olha, o pão nosso de cada dia. E ela significa o sustento nosso. Não nos deixe faltar o nosso sustento. É bem parecido com o povo que estava no deserto. O povo chega para Deus e fala: olha, a gente vai morrer de fome. Aliás, para Deus não, eles falam para Moisés: a gente vai morrer de fome, era melhor ter ficado lá no Egito comendo carne, e a gente ia morrer pelo menos comendo carne. Com certeza é só o povo que fazia isso. Hoje a gente não tem esse tipo de murmuração. Era só naquela época. Não, né? Às vezes a gente reclama um pouco, sim. E o povo murmura a Deus, e Deus então manda o pão de cada dia. Manda o sustento de cada dia. Manda aquilo que vai nutrir o povo no deserto. E na verdade, quando a autora desse livro que eu estava lendo, ela fala dessas refeições esquecíveis, ela toca justamente no sentido de que na Bíblia a gente vê que a palavra de Deus é sempre referenciada também como uma refeição. Para pensar um pouco. De todos os nomes que Jesus tem um que a gente sempre lembra também:
Jesus fala que Ele é o pão da vida. Jesus ensina a orar, pedindo o sustento de cada dia, aquilo que nutre a vida, mas ao mesmo tempo Ele diz: eu sou o pão da vida. Igreja, eu tenho estado preocupado com algumas coisas que eu vejo em igrejas evangélicas hoje em dia. Eu tenho estado preocupado com o comportamento que o povo de Deus tem tido quando vai à igreja. A expectativa que o povo de Deus coloca quando vai na igreja. A expectativa é que tenha uma experiência sobrenatural, que sinta o mover do Espírito Santo, que ouça Deus falando claramente, que veja Jesus Cristo do lado dele, que sinta o coração estranhamente aquecido. Todos os domingos a igreja vai com uma expectativa de que tenha algo sobrenatural, e às vezes, quando o culto não tem nada sobrenatural, a igreja vai para casa triste, porque não ouviu Deus, porque não sentiu Deus, porque o culto não falou comigo, porque a palavra não falou comigo. Às vezes ainda tem essa: a palavra não falou comigo, não tocou no meu coração. Infelizmente a gente tem herdado uma fé que se preocupa mais com a experiência que eu tenho quando eu vou à igreja do que com aquilo que eu deveria me preocupar. O foco deveria estar naquilo que nos nutre, naquilo que nos sustenta. E assim como a maioria das nossas refeições do nosso dia a dia são esquecíveis, a maioria das vezes que nós nos colocarmos diante de Deus serão experiências esquecíveis. Coloca isso na sua cabeça. Assim como a maioria das refeições que você comeu até hoje são esquecíveis, a maioria das vezes que você se colocar diante de Deus, a experiência que você terá será esquecível. Não terá nada de super especial. Porque o importante não é que seja algo super especial e sobrenatural, mas que seja algo que Deus te deu para te nutrir. Que seja algo que Deus preparou para te sustentar, para te levar adiante, para que você pudesse estar sentado num banco de igreja, ouvindo a palavra de Deus, adorando a Deus no louvor, indo para sua casa e falando para o seu amigo o que Deus tocou no seu coração. E que daqui uma semana, um mês, vai ser esquecível. A palavra de Deus e aquilo que a gente vem e tem como sacramento é aquilo que sustenta a nossa vida. É aquilo que silenciosamente nos mantém em pé, nos mantém com vigor, não nos deixa desanimar. Mas aí então, o que eu tenho que fazer quando eu vou para a igreja e a palavra é chata? O que eu tenho que fazer quando eu vou para a igreja e eu não sinto que Deus falou comigo na hora do louvor? O que eu tenho que fazer quando eu vou para a igreja e o ministério de louvor separou 3 músicas que eu não conheço e eu não consegui entrar no clima? Continuar mesmo assim. O que o povo de Deus fazia quando eles acordavam e tinha maná e não tinha carne? Comiam o maná. Era o que sustentava. A gente tem que comer esse tipo de refeição. E sabe por quê? Porque são essas refeições esquecíveis que te moldaram. São essas refeições esquecíveis, tanto do seu dia a dia, quanto do seu relacionamento com Deus, que te moldam. Olha para o povo de Deus, por exemplo. O povo de Deus no deserto reclama que estava passando fome, e Deus envia o maná. Deus está ensinando algo para aquele povo.
Deus está mostrando para aquele povo: vocês estão aí reclamando, só que eu estou aqui sustentando vocês. Vocês estão aqui pedindo carne, eu não vou mandar carne, mas olha aqui o que eu estou te mandando, te nutre, vai cuidar de você, vai te sustentar. Você está querendo algo excepcional e você não precisa, isso aqui já te basta. Eu estou com você, talvez não do jeito que você queria, mas eu estou com você. É isso que Deus trabalhava com o povo no deserto. Vocês estão aí reclamando? Olha aqui a minha resposta. Está o pão de cada dia entregue a vocês. Esse pedido do pão de cada dia é um estilo de vida. O povo de Deus, sem perceber, pediu o pão de cada dia. E é isso que claramente Moisés diz: olha, esse é o pão que Deus enviou. Quando Jesus fala pedir o pão de cada dia, a gente muda o nosso estilo de vida, porque a nossa vida está fundamentada em Deus. A nossa esperança não está nas coisas do mundo, está em Deus. O meu sustento, o meu pão de cada dia, a minha refeição esquecível, mas que vai me nutrir, vem de Deus. Eu não dependo de outras pessoas, eu dependo de Deus. Deus vai colocar no coração de alguém, Deus vai me abençoar, Deus vai mandar um maná milagroso, mas não vai me faltar. Por isso que o pão nosso de cada dia é estilo de vida. E o que Deus estava querendo ensinar para aquele povo era um novo estilo de vida. Vocês comiam carne, mas eram escravos. Agora vocês estão livres. E tem algo que vem de mim, que é milagroso, que te sustenta, que vai te moldar, que vai te ensinar. Pode ser simples, mas vai te nutrir. Quando eu era adolescente, tive que fazer um trabalho sobre Leonardo da Vinci. Vocês conhecem Leonardo da Vinci? Ele pintou um dos quadros mais famosos do mundo, a Mona Lisa. Mas não só pintou a Mona Lisa. Quando eu fui fazer o trabalho, comecei a pesquisar. A gente tinha que... Eu acho que no ano eram grandes pessoas, grandes personalidades. E aí eu falei assim, vamos fazer do Leonardo da Vinci. Pensei na Mona Lisa. De repente a gente foi estudar, a gente teve que dividir muito o trabalho, porque Leonardo da Vinci, ele era pintor, ele era inventor, ele era cientista, ele era matemático, ele era um monte de coisa. Ele fazia um monte de coisa. Foi extremamente importante para a descoberta da anatomia humana. Ele inventou as primeiras máquinas que almejavam voar. Ele inventou o primeiro sistema de saneamento básico do mundo. E um cara que fez tantas coisas, que era pintor, que era artista, que era matemático, músico, que fazia trocentas mil coisas, disse uma vez que a simplicidade é o último grau da sofisticação. Às vezes a gente vem para a igreja querendo ter uma experiência sofisticada, querendo ouvir Deus, querendo que a voz de Deus seja claramente dita a mim e ouvida por mim. Mas são nas coisas simples que Deus está. É no seu dia a dia que Deus está. É quando você pega o seu carro e vai trabalhar, é quando você está indo no ônibus para a sua escola. É quando você está no chuveiro pensando na sua vida e ouve alguma coisa diferente que você não sabe o que é. É quando você vai na sua prova e lembra de orar a Deus. E daqui 10 anos você nem vai lembrar que você fez essa oração, mas é nessas coisas simples que Deus está. Naquele almoço com amigos. Naquele dia que você estava com o pessoal da igreja, brincando de ping-pong. É ali que Deus está agindo. Nas coisas simples da vida. Jesus, quando é tentado pelo diabo, ele diz: nem só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus.
de toda a palavra que procede da boca de Deus. Jesus, por que Jesus ensina a gente o pão nosso de cada dia na oração? Porque o nosso sustento vem de Deus. A palavra de Deus é o nosso sustento. O pão nosso de cada dia está na Bíblia. Você tem buscado o maná? Você tem buscado estar na presença de Deus? Só lendo um versículozinho. Aí você vai num dia, lê o versículo, no outro você lê, no outro você lê, e aí você desiste porque você não ouviu a voz de Deus. Deus estava lá com você. Então não desista. Nesse seu ato simples de ler a palavra, Deus estava lá. Nesse seu ato simples de pegar o celular, colocar o aplicativo que faz a devocional sozinho aí e fala com você, e você nem tem que abrir a Bíblia, Deus estava lá. O pão nosso de cada dia está na nossa mão. Às vezes na nossa mão literalmente, porque se você baixar a Bíblia no seu celular, você está com o seu celular praticamente o tempo inteiro. Você está no trabalho, você pode ter o maná. E aí, para concluir, pensando nisso que Jesus nos ensina, de que nem só do pão viverá o homem, nem só desse alimento esquecível, dessa refeição esquecível que você tem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Eu queria que a gente pudesse refletir como a gente vai se alimentar espiritualmente. Como que a gente vai se aproximar do pão da vida? Como a gente vai ter encontros com Deus no nosso dia a dia? Se você foi visitar uma igreja e a experiência que você teve não foi do jeito que você imaginava, agradeça. Deus separou aquela palavra para você. Se você veio aqui na igreja e naquele dia a palavra não falou com você, agradeça. Talvez um dia fale. E se não falar, saiba que foi moldado, foi o seu sustento naquele dia. Era aquilo, exatamente aquilo que você precisava. E no seu dia a dia que você possa sempre se lembrar de buscar o pão da vida, de buscar o maná. Está na sua mão. Que você possa, no seu dia a dia, se colocar à disposição de Deus e agradecer a Deus, porque Ele fez homens escreverem a palavra dele, para que a gente pudesse hoje ter acesso ao pão nosso de cada dia. Eu te convido a ter um momento de oração, aí onde você está mesmo, mas que você feche seu olho nesse momento, que você possa refletir junto comigo, lembrar das refeições esquecíveis. Talvez você não lembre com detalhe, mas que você possa se lembrar das refeições espirituais que você teve, da maioria das vezes que você foi a um culto e você nem lembra mais o que foi trabalhado. Comece a se lembrar desses dias. Vamos ter um momento de oração, primeiramente agradecendo. Pai, nós nos colocamos na Tua presença, Deus, primeiramente agradecendo, porque o Senhor nos sustentou até aqui,
com o pão nosso de cada dia. Com essas refeições esquecíveis, com essas refeições espirituais esquecíveis, o Senhor nos trouxe até aqui. Deus, que o Senhor continue a nos sustentar. Que nas refeições esquecíveis nós sejamos moldados. E que nas refeições especiais nós sejamos mudados. Para que a gente possa ensinar as pessoas que a Tua palavra está ao nosso alcance. Que o pão de cada dia está ao nosso alcance. Deus, não nos deixe desanimar. Pai, escuta a oração de cada um aqui. Olhe para o coração de cada um aqui, se lembrando das suas refeições esquecíveis e agradecendo porque o Senhor, com essas refeições, sustentou a Tua igreja. Pai, que o Senhor continue a nos sustentar, Pai. Que o Senhor continue a nos dar força. Nós temos grandes desafios como igreja, Pai. Mas sabemos que o Senhor não nos deixa faltar nosso alimento. Não deixa de nutrir o nosso corpo, não deixa de nutrir o nosso espírito. Pai, ensina-nos a agradecer essas refeições simples. E que a gente possa ser transformado, não só nas especiais, não só naquelas que a gente se lembra, mas também nesse pão nosso de cada dia. Que a gente possa saber que, independente de qualquer coisa, o Senhor está conosco, nos nutrindo, nos ensinando, nos moldando e nos levando para onde quer que o Senhor quer. Abençoa a Tua igreja, abençoa o Teu corpo, Pai, abençoa o corpo do Teu Filho Jesus. Que a gente possa saber que assim nós estamos em comunhão, sendo nutridos por Ti. Nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Amém. Este é o meu respirar. Este é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. E este é o meu pão. E este é o meu pão. Tua vontade feita em mim. E eu nada sou sem Ti. E perdido estou sem Ti. Senhor, o Senhor é o nosso respirar, é o nosso pão. Mateus estava pregando aqui e eu estava lembrando dos estudos que nós fizemos aqui na escola dominical, fizemos hoje com os adolescentes, que o nosso corpo precisa ser alimentado. E nós não esquecemos de alimentar o nosso corpo. Mas o nosso espírito e a nossa alma também precisam de alimento. E muitas vezes nós nos esquecemos ou relaxamos e não alimentamos o nosso espírito com as orações, porque o espírito é aquele que nos faz nos relacionar com o Pai. Então, através das orações,
Quando nós nos colocamos diante de Deus, nós estamos alimentando o nosso espírito. Estamos sendo fortalecidos pelo Pai. E quando nós nos alimentamos da palavra, nós estamos alimentando a nossa alma, que precisa se fortalecer para vencer as tentações, para vencer as provas, as lutas, para fortalecer a nossa fé. E às vezes nós passamos necessidades, às vezes o Senhor coloca diante de nós circunstâncias, exatamente para nos alertar: filho meu, você precisa conversar mais comigo. Minha filha, você precisa alimentar mais a sua alma. O seu eu, a sua carne está falando mais alto que o Espírito. E você está dando ouvidos à sua vontade. Mas será que esta é a vontade de Deus? E nós precisamos buscar a palavra de Deus. E muito me entristece quando a gente marca um dia para estarmos aqui na casa do Senhor orando, e apenas 2 pessoas se importam e vêm orar. E quando você coloca o link, apenas uma pessoa entra no link para estar com você orando. Qual é a prioridade para você, amado? O seu corpo? A sua carne? Que vai te levar para a condenação eterna? Ou é o seu espírito, que precisa se relacionar mais com Deus? E a sua alma, que precisa ser tratada, quebrantada, para ser controlada pelo Espírito Santo, para que você tenha a vida eterna? Qual é a sua prioridade? O pão do céu está aqui. O Senhor deu para nós pão vivo, que vem nos alimentar. Mas o que você está fazendo? Você está dando importância para esse pão vivo? E aí eu te pergunto: como é que está a sua vida? Como é que está o seu emprego, as suas finanças? Como é que está o seu relacionamento com o esposo, com a esposa, com os filhos? No trabalho, como é que está o seu relacionamento? Como é que está a sua vida financeira? Você está com um bom emprego? Ou você também está desempregado e precisando de um emprego? E aí você ora e não tem a resposta do Senhor, mas porque você não está buscando de todo o coração. Você ainda não está dentro da vontade de Deus. Então eu deixo um desafio para esta igreja e para aqueles que estão online conosco. Terça-feira eu vou estar aqui, e eu te desafio a vir orar, a vir buscar o Senhor. Se você tem um sonho de ter um emprego melhor, de terminar um estudo, uma faculdade, se você tem um sonho de ter uma casa digna para morar, não é pecado a gente querer ter uma casa, um carro, terminar um estudo, ter uma faculdade, ter um diploma. Mas nós temos que entregar tudo isso para o Senhor. Tem que ser segundo a vontade do Senhor. Será que esse emprego onde você está tem sido o melhor emprego? Será que é o emprego que o Senhor quer para você? Principalmente quando Ele te tira de estar no dia do Senhor, na casa do Senhor. Você já orou por isso? Falou: Senhor, eu estou aqui por uma necessidade, mas eu quero um emprego melhor. Um emprego que possa sustentar a minha casa e que me ajude também a ajudar a tua casa, o teu reino, a tua missão. Mas às vezes os nossos pensamentos estão ligados somente na área financeira, para sustentar as nossas vaidades, o nosso corpo. E aí Deus não dá. Então eu peço para você que pense e venha ter um encontro com o Senhor na terça-feira. Não importa, eu chego atrasado, não importa, venha.
Se não, entre online. Mas venha falar: Senhor, eu preciso de Ti, Senhor. Eu não sou nada. Eu não sei se eu estou no emprego que o Senhor queria. Eu não sei se o que eu ganho é suficiente para me sustentar. Poderia ser melhor. Eu preciso do Senhor. Eu preciso de um emprego melhor. Eu estou desempregado, preciso de um emprego, Senhor. E se alguém tem alguma firma, algum negócio, está indo bem esse negócio? Como é que está esse negócio? E essa semana Deus tem me cutucado. E eu assisti um vídeo, uma pregação do reverendo Spurgeon. E o título da pregação era assim: quem não ora está morto. E eu falei: Senhor, misericórdia. Nós estamos morrendo. A igreja que não ora, morre. Se você não ora, morre a sua fé. Deus tem muito mais para você. Deus tem abundância para você. Deus quer vida plena para você. E você está buscando apenas migalhas. Por que não buscar a plenitude de Deus? Por que não vir para a célula também, que nós estamos tratando sobre isso? Vida plena no Espírito. Você não quer vida plena no Espírito? Quer sua vida plena no corpo? Satisfazer as suas vontades? Passear? Ter dinheiro para gastar? Aqui e acolá? O mais importante você está negligenciando, que é a vida plena no Espírito, que é a que te vai te dar a vida eterna com Jesus, que vai te dar a coroa da vida. Então fica aqui o desafio para vocês. Terça-feira, venha orar, venha colocar os seus pedidos diante do Senhor, venha com o coração aberto, falando: Senhor, eu quero a plenitude, eu quero o mais que o Senhor tem para mim. Não vou aceitar as migalhas, não, porque as migalhas quem dá é o inimigo. Porque o Senhor tem o melhor para mim, e eu quero o melhor. Eu quero o melhor emprego, eu quero a melhor faculdade. A minha vida tem sido assim, amados. Deus tem me dado o melhor. E quanto mais eu busco, mais o Senhor dá. E quanto mais eu dou, mais Ele me dá. E eu posso dizer isso para vocês com segurança. Venha para a casa do Senhor. Não negligencie isso. Não negligencie esse tempo de oração. E você verá o que Deus vai fazer na sua vida. Deus me tocou para falar isso para vocês, amados. Ele está me incomodando há muito tempo com isso. Você quer uma vida plena? Ou quer continuar do jeito que está? Você acha que está bom assim? Vamos ficar em pé, amados. Eu quero que você ore comigo, põe a mão no seu coração, ore comigo. Senhor Deus, o Senhor nos trouxe aqui, Pai, porque o Senhor tem um propósito na nossa vida. Eu sei que esta palavra não veio por um acaso. Eu sei que o Senhor tem vida plena para mim. E eu estou negligenciando isso. E te peço perdão, Pai. Que a partir de hoje eu possa ter um novo propósito. Um propósito de buscar de todo o coração. A partir de hoje eu quero manter a minha linha direta contigo ligada. Quero estar em oração a cada instante. Quero estar na tua casa, tendo esse momento reservado para estar orando, não só pela minha vida, mas pela igreja, pelo nosso país, por este mundo, Senhor, pela vida eterna que o Senhor nos deu.
Quero vir aqui para te agradecer. Quero vir na tua casa para ser alimentado, para alimentar a minha alma, para que o Senhor me fortaleça, para que eu possa andar de fé em fé, para que eu possa vencer as tentações, ser um vitorioso em Cristo Jesus. O Senhor deseja que os seus filhos tenham de tudo e tenham o melhor. E eu me arrependo, Senhor, e me coloco nas tuas mãos, Pai. Vem com o teu Espírito encher o meu coração. Venha transformar a minha vida. Venha me fortalecer. Venha me dar mais ânimo para estar na tua casa, para orar, para ler a Bíblia. Que todo dia seja um dia de alegria, de comunhão com o Senhor e de alimento. Que ao comer do pão eu possa me lembrar que o meu espírito, a minha alma também precisa. E que eu possa e ter esse momento com o Senhor de oração, de entrega. Que eu possa estar fazendo a tua vontade. E Senhor, que eu possa colocar a minha profissão, o meu estudo, o meu serviço, o meu emprego nas tuas mãos, que o Senhor possa direcionar, ó Pai. E Senhor, nesse momento eu te peço por aqueles que estão desempregados, que o Senhor possa abrir uma porta de emprego, um emprego bom, um emprego que ele possa ter tempo de cuidar da sua família, que ele possa ter tempo de estar em comunhão contigo, de ler a tua palavra, porque assim o Senhor nos prometeu o sustento, o pão nosso de cada dia, e que este pão não possa faltar, não falte na nossa mesa, não falte trabalho, não falte comunhão. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nos ouve. Que o Senhor possa nos fortalecer essa igreja, cada vida aqui. Aqueles que estão também nos ouvindo, que o Senhor possa estar fortalecendo, suprindo as necessidades de cada um. Que possamos nos lembrar que somos filhos do Rei, que o Senhor é dono de tudo, o Senhor tem o melhor para nós, mas que nós precisamos estar com o nosso coração humilde, aberto, fazendo a tua vontade, para que seja feita a tua vontade na nossa vida. Nós oramos agradecidos, Senhor, no nome do Senhor Jesus. Amém e amém.